tem um aviso quando começa a gravar. Foi. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um programa, mais um Toxic Sports, mas agora uma edição Girls Only, né? Vamos ter aqui somente meninas para falar sobre o nosso futebol diário, né? Sobre tudo que aconteceu nessa semana conturbada no futebol brasileiro. E aí eu queria trazer para vocês, apresentar quem estará conosco hoje, né? Eu sou a Amandinha da Faixa, para quem não está lembrado, eu já fiz algumas outras participações aí no programa, e serei a apresentadora do dia, né? A gente conta também com a Marininha Young Flu. E aí, Marininha? E aí, a gente vê essa semana aí dar uma brilhantada no programa, deixar ele menos tóxico. E eu queria começar falando que o Marcelinho é um descarado, que ele não postou o vídeo semana passada. Eu sei que vocês, fãs desse canal, estão sentindo falta, mas a gente veio aqui essa semana dar essa brilhantada aí, dar um gostinho para vocês. Isso aí, Marcelinho do jeitinho descarado, né? E aí a Pois gente vai é. contar com a Giovana, nossa ilustre participação hoje, né? O Toxic Interestadual, que Giovana é mineira. E Oi, famoso galera. também, né? Meu Conexão do youtuber aí, porque a gente tem. A Giovana tem um canal no YouTube, que categoria, né? Boa tarde, Giovana. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoas que estão assistindo esse belíssimo canal. Eu tenho um canal mesmo no YouTube chamado Que Categoria, onde eu falo sobre os times do futebol mineiro, no caso, Cruzeiro, Atlético e o América. Podem ir lá assistir, que são uns vídeos muito bacaninhas. Mesmo você não torcendo para nenhum dos dois, três times, assista para me dar stream, que eu preciso de visualizações e inscritos. Dá o like, deixa o Isso. comentário. E aqui Se também. Boa, inscreve muito aqui bem. também. Isso aí. Então, gente, para a gente começar a falar da nossa rodada no meio de semana, temos aí a surpresa que foi o empate do meu querido Flusão, né? Ajudando o Flamengo aí. Parando o Galo. E aí, Marina, o que a gente tem para falar sobre esse jogo? Flusão heróico, parando o time do São Paulo. Ah, amiga, foi um resultado, assim, surpreendente, né? Muita gente acreditava na vitória deles e a gente conseguir pelo menos aí um pontinho do empate foi super válido. Seria mais legal se nessa rodada de agora tivesse aí mantido o nível, né? Porque essa semana a gente jogou, como vocês sabem, dentro de casa e levamos aí um empate do Ceará. E aí vem aí as críticas ao Odair, né? Que apesar da gente estar um bom tempo sem perder, eu sinto que o Fluminense, ele às vezes vence, mas não convence, sabe? Tipo, beleza que a gente teve uma boa atuação com o Galo, mas aí chega na outra semana, né, na outra rodada, é uma atuação mediana, Fluminense retrancando sem necessidade, e a gente vê muitos questionamentos em cima do Odair, né? Será que ele está fazendo realmente um bom trabalho? Porque o Fluminense às vezes até domina o jogo, mas não consegue finalizar, não consegue os 3 pontos. E, poxa, a gente está surpreendentemente no G6. Eu não esperava que o Fluminense tivesse uma atuação tão boa, né, nesse campeonato. Mas a classificação condiz realmente com as atuações que o time está tendo, porque é isso, o Fluminense peca, sabe? Muitas vezes. Falta sequência, né? Falta uma ritmada aí, emendar umas vitórias. Porque, por exemplo, esses empates nos afastam de um resultado melhor. Por exemplo, essa rodada não te podia ter empatado, sabe? Aí em cima, na parte de cima da tabela, tá todo mundo tão apertadinho. Tipo, 3 pontos fazem diferença, sabe? Mas fiquei muito feliz com o empate com o Atlético Mineiro, porque realmente ninguém acreditava, né? Foi o primeiro empate do Atlético no Campeonato Brasileiro. Tipo, o Atlético era o único time da Série B, Série A e Série C que ainda não tinha empatado. É absurdo isso. Mas foi realmente surpreendente. Eu fiquei chocada. Para mim, porque os dois times têm um alto nível de ataque, um alto nível de gols no Campeonato Brasileiro, então eu fiquei bem surpresa de ter sido
um jogo de poucos gols. O Muriel catou muito, principalmente no segundo tempo. Nossa, demais. O Atlético Animou muito pegou mesmo. muitas finalizações, o Atlético jogou muito também no segundo tempo, mas não conseguiu fazer gol, achar a casinha. Também tem a questão que o Atlético estava com 3 desfalques que estavam na seleção por conta da eliminatória, que é o Júnior Alonso, o Alan Franco e o Savarino, que querendo ou não, são titulares. Então tem essa questão também dos dois, tanto que nos últimos 2 jogos o Atlético pecou muito por conta desses 3 desfalques. Mas é isso. O Atlético continua líder, tanto tem a zoeirinha de jogando é líder, sem jogar é líder, perdendo é líder. Só que chega uma hora que não dá, porque o Atlético ainda tem um jogo a menos do campeonato, que é contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e fica essa situação. Jogo amanhã, segunda-feira, no caso. Eu não sei quando vai ao ar aqui o jogo, com o vídeo. Vai jogar contra o Bahia, lá em Salvador. Aí fica a situação, que querendo ou não vai ser um jogo difícil mesmo, o Bahia tendo alguns desfalques por conta das expulsões, né? Tanto até o Mano Menezes foi expulso na última partida do Bahia. Sim. Aí fica essa situação, será que o São Paulo ele vai de novo fazer loucuras nas escalações dele? Porque até hoje o São Paulo não repetiu uma escalação. Fica essas inconsequências, essas doideiras do São Paulo. Vamos ver, né, como é que vai suceder aí essa sequência do Galo. Mas eu acho que para o Fluminense, além de faltar sequência, né, falta também elenco, então acho que isso acaba dificultando o trabalho do Maionese, mas você recebeu, né, Odaí, recebeu o hate da Marininha aí. Se cuida, viu? Vai receber se não ganhar os próximos jogos. E aí, Giovana, falando sobre o Mengão Malvadão, né, a gente tem aí uma sequência de 4 jogos, né, vai acontecer o jogo contra o Corinthians no domingo, né, a gente tem sábado o jogo contra o Vasco, terça-feira o jogo contra o Goiás, que era um jogo atrasado, quinta-feira contra o Bragantino, né, agora domingo contra o Goiás, contra o Corinthians, e aí a gente tem uma sequência aí nesses 8 dias, 4 jogos, né, qual é o seu balanço aí para o Flamengo? É uma situação bem complicada que venceu o Flamengo, porque além dessa sequência pesada de jogos, alguns atletas ainda estão retornando do Corona. Gabigol também ainda está lesionado, então está desfalcando. O goleiro continua sendo o Neneca, no caso Hugo, porque o Diego Alves, se não me engano, ele lesionou novamente. Teve alguma situação complicada aí. É uma incógnita, né? Existe uma especulação em cima dessa sequência de lesão, porque o Flamengo também está no impasse na renovação do Diego Alves, né? Ele quer tempo e quer mais dinheiro, e ele já tem que lembrar que ele é mais velho, né? Se não me engano, ele tem 35 anos. E ele quer uma remuneração mais alta. Neneca tem que fazer São Paulo jogos, né? Comenta-se muito que o Diego Alves perdeu o poder de barganha dele, né? Porque ele podia barganhar em cima da titularidade. E aí, quando você tem um titular imediato que assumiu agora, né? Que nem o Hugo, e tem dado conta do recado, então, assim, Diego Alves está numa saia justa, eu diria, né? E aí tá no impasse nessa renovação aí com o Flamengo. Não, também acho. O Flamengo não fez bons jogos, apesar que contra o Goiás, principalmente que foi que eu assisti, golzinho no finalzinho do jogo, me crendo. Goiás conseguiu segurar o jogo, acho que foi no último minuto, se não me engano, gol do Flamengo. Sim, o Flamengo vai segurando, vai jogando daquele jeito, mas aquela coisa, tendo 3 pontos é o que importa. Apesar de não ter tido muito tempo de recuperação, de treino entre os jogos, conseguiu manter uma sequência satisfatória, né, nesses 4 jogos. Eu acho que é legal a gente lembrar toda a situação, né, da pandemia, que às vezes ela fica de lado, a gente esquece que a gente está numa pandemia, né? A gente tem um surto recente no time de Covid, então muitos jogadores ainda voltando da doença. A gente tem um técnico novo que teve só uma semana inteira para trabalhar, né? Só esse intervalo. De resto, a gente está tendo jogo sempre quarto domingo, então um intervalo muito pequeno para treino. E com todos esses desfalques, né? O gramado do Maracanã que tá ridículo, né, Marina? Tá horrível, mesmo sendo trocado. O Gabigol se lesionou, um tropeço lá no gramado. Então, assim, tem todos esses problemas. O time ainda tá empatado em pontos com o líder, né? 31 pontos, tá empatado com o Atlético.
e aos trancos e barrancos está conseguindo se manter, né? Não é o Flamengo de 2019, até porque esse time acabou e foi embora, e a gente não vai ter mais ele, acho que é bom as pessoas se convencem disso. Mas eu acho que o time está dando conta do recado, a gente tem que apreciar isso, né? Não, E eu aí, concordo. falando do Palmeiras, você não concorda? Não, eu falei, não, vírgula, eu concordo. E aí, falando da derrota do Palmeiras, gente, a gente vai ter o Palmeiras aí perdendo por Curitiba, né? O Curitiba que tá lá na zona do rebaixamento, Sim. Coxa que não tá nos seus melhores dias na Série A, ganhando do Palmeiras, né? E vai acarretar naquele impasse no final do jogo, que é o Lucha pedir demissão, a diretoria não aceitar, o Gagliotti falar que o Lucha vai ficar, não vai ser demitido, e no final das contas, né, no frigir dos ovos, o Lucha foi demitido. Marina, e aí? Essa instabilidade em relação ao cargo, né? O que você acha? O Luxemburgo entregou e foi demitido com razão? Ele amiga, entregou o que o Palmeiras esperava ou não? eu acho que ele não vinha numa sequência tão satisfatória assim, sabe? Acho que a torcida, inclusive, comemorou essa demissão, apesar deles terem conquistado o Paulista, né? Eu acho que recentemente aí no Brasileirão não estava com os objetivos, né? Atingindo os objetivos esperados. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro a rotatividade de técnicos cada vez mais é uma coisa comum. Ano passado a gente acho que teve umas 20 trocas de técnico aí durante o Campeonato Brasileiro e a gente vê que não é diferente esse ano, né? É um absurdo essa cultura de técnicos que tem aqui no Brasil, porque o clube não dá um planejamento para o técnico, não dá cobertura para eles, aí perde 6 jogos, 5 jogos, já quer trocar, já troca o técnico. Por que acontece? É por isso que nenhum time consegue ir à frente, consegue ter bons resultados, já que não tem planejamento. Como que vai fazer? É impossível. E assim, a gente o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? De muitas rodadas. O que importa, né, nos pontos corridos é uma campanha consistente. E aí você vem trocando de técnico, que nem fazem aqui, é complicado. Sim. Eu acho que isso é um reflexo, né, da questão cultural no Brasil em geral. A gente tem um imediatismo, né? Muito aflorado, assim, então a gente quer tudo agora, né, para ontem, como se a gente tivesse estrutura para isso tudo, sendo que muitas vezes não é verdade. E aí, puxando essa linha também de pensamento, né, eu acho que a gente tem um grande exemplo que é o Vasco. O Vasco conseguiu uma campanha, chegou a ser líder no início do campeonato, né? Foi, inclusive, um fato muito comemorado pela torcida vascaína, com o ramonismo, né? E aí o Ramon foi demitido essa semana, né, depois da derrota contra o Flamengo. Então, assim, e agora mas o Vasco porque já veio desceu com várias técnico... posições, né? Tipo, saiu ali de uma liderança para o meio da tabela. Mas a gente tem que lembrar, né, que o Vascaíno esperava mesmo que eles iam ficar líderes muito tempo, com times, né, tão bons no campeonato quanto o Vasco não é bom, times assim, competitivos como o próprio Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, o Fluminense está se mostrando uma surpresa também. O Vascaíno esperava que, né, fazendo milagre com Benítez e Cano, eles iam chegar na liderança. O Ramon tirou leite de pedra, então, assim, e ele não conseguiu ter sequência, né? Ele foi mais um técnico demitido. Eu não esperava que o Fluminense tivesse também com o Nenê, Ganso e Fred. E estamos aí, em quinto lugar. O Egídio tá jogando titular. Ai, gente, eu preciso falar, aquele Iar Silva, vai. Que nome de jogador é esse? Luiz Henrique, não sei o que lá, da Rosa da Silva. Não precisa de nome de jogador, não. Lhar da Silva, velho. Quem chama Lhar da Silva? O nome de jogador é Neneca, não é nem Hugo, não, é Neneca, sabe? Tem que botar um nome melhorzinho, amigo. Se liga. É verdade. Mas aí, gente, voltando na história do Vasco, a gente tem, né, a contratação do Sapinto, que é o novo técnico, né, o português. E aí, Giovana, queria mandar para você essa. Você acha que ser estrangeiro é o suficiente? Ser estrangeiro basta no Brasil?
Acho que não basta, mas que precisa dos técnicos brasileiros terem noção que o futebol está mudando e eles têm que mudar também o pensamento. Tanto que os 3 primeiros colocados na colocação da classificação do Brasileirão Série A, os 3 são técnicos com comandos de técnicos estrangeiros. Atlético com o São Paulo, Inter com o Cudê e o Flamengo com o Dominique. Então, assim, isso é uma prova viva para os caras aqui terem noção. Falar assim, cara, tá mudando o esquema aqui, ó, vamos também mudar. Acho que um grande exemplo de um técnico novo aqui que está crescendo é o Rogério Ceni. Eu gosto muito do estilo do Rogério Ceni, futebol. Você vê o que ele fez, o Fortaleza fez com o Atlético, assim, é chocante. O técnico, você pegar igual com o Fluminense mesmo. O Fluminense tem mais time do que o Fortaleza, se você pegar no papel. E olha a diferença de jogo que o Fortaleza fez e quando o Fluminense fez contra o Atlético. Fortaleza fez cambal ali, ainda teve um gol que foi impedido. Então, assim, eu acho que técnicos brasileiros têm que ter noção que o futebol está mudando, senão eles vão acabar sendo demitidos mesmo, igual o Luxemburgo que foi demitido agora, e não vai arranjar time tão fácil, porque os times aqui agora estão pensando mais com técnicos de fora. Eu acho que é pensar que um momento de renovação, de se especializar, de entender que só nome não basta. A gente veio aí de um 2019 com o Flamengo ganhando títulos importantíssimos com o Jorge Jesus, que é um técnico português. Então vem essa aposta, né, nos técnicos de fora, porque acho que a gente pode até falar mais tarde do Filipão, né, que foi contratado pelo Cruzeiro. A gente sabe que o Filipão foi contratado muito para dar uma confiança aí para o Cruzeiro, porque ele é um técnico de nome, com títulos muito importantes durante a carreira, e que inspira uma confiança, mas é isso, só nome sustenta as atuações assim passadas. Cadê? O futebol se renova, cadê a renovação dos técnicos aqui do Brasil? Se não tem, vai buscar fora. Sim, concordo demais. Essa coisa do Filipão é muito ligado. Que eles pegam, igual você falou, é muito da experiência e com a história que ele tem pelo clube, pela instituição do Cruzeiro. Porque ele já foi técnico no Cruzeiro, já ganhou título aqui. Se não me engano, na pré-eleição do jogo contra o Palmeiras no ano passado, antes do Cruzeiro ser rebaixado, o Filipão se reuniu com os jogadores. Desculpa, gente. E ele não tinha a mínima ainda vínculo com o Cruzeiro, se você pensar. Ele não era contratado nem nada, e mesmo assim foi na pré-eleição, conversou com os jogadores, tem toda a experiência dele ali. Então é isso, porque o Cruzeiro não precisa agora de um técnico amigável, que converse com os jogadores, que passe confiança e credibilidade para eles atuarem bem, e também como se fosse um paizão. Eu queria muito o Thiago Largue aqui no Cruzeiro, por conta de ser novo, assim, mas igual falaram, o Cruzeiro, os jogadores atuais, se pegaram o Thiago Largue da vida, aconteceu uma coisa que aconteceu com o Rogério Ceni no passado. Eles iam ver que é um mesmo cara da mesma idade, assim, e querendo ou não, sobe muito ego. Você vê uma pessoa com a mesma idade que você, querendo mandar, entre aspas, assim, né, em você. Então é muito tenso, é uma situação bem complicada. Eu acho que esse debate também passa muito porque, estando na Série B, né, tem muita gente que acha que precisa de um técnico Série B para o Cruzeiro conseguir fazer alguma coisa, né, porque a situação está muito difícil, o Cruzeiro está nas últimas posições, né, do campeonato, perigando aí cair para a Série C, então, assim, e com a crise institucional também, né, que eu acho que é um fator que acaba atrapalhando demais o clube, nesse sentido. Então, eu acho que existe esse debate, para além de você ter um técnico que tem essa posição paternalista, né, de abraçar o clube, dar confiança, que pode ser a figura do Filipão, a gente também tem que lembrar a situação, né, do Cruzeiro, que está aí na Série B. Vocês acham que sobe? Subir eu não acho que sobe, por conta da situação que ele se encontra atualmente. Tipo assim, o Cruzeiro tem que fazer uma campanha agora de 300 vitórias. Tem que ganhar todos os jogos que vem pela frente, eu não acho que consegue isso, mas ainda que o Filipão ainda vai pegar esse time aí, vai adequar esse time, e ele veio aqui pro Cruzeiro, porque os grandes empresários, o Pedrinho dos Mercados BH, deu para ele, já pagou a dívida já para poder contratar novos jogadores, então assim, tá dando uma nova oportunidade pro Felipão criar o time novo. Só que assim, o Cruzeiro não sobe. Acho que Mas vocês acreditam numa arrancada?
Por Arrancada, eu mais que não acredito. suba? Eu acho que pode ser uma campanha razoável, né? Para o que o Sim. clube está vivendo, eu acho uma campanha razoável sim, mas eu não sei se sobe, não. E se subir, vai ser assim, quarto. Não, Rapa do tacho. se conseguir o acesso, já tá feliz demais. Mas eu acho uma situação bem complicada. Gente, eu não Realmente. acredito mais no acesso, mas se acontecer, Deus é o Felipão. Essa é a situação. Essa é a palavra. Deus é o Felipão para Minas Gerais, que vai ser, quer dizer, torcida do Cruzeiro. Realmente. Mas então, a gente tem esse desfavorecimento, né, dos brasileiros em relação aos estrangeiros, e até o que leva o Palmeiras hoje a buscar nomes como Miguel Ángel Ramírez, né, que é o técnico do Independente Del Valle, fez um bom trabalho ano passado, o Independente Del Valle foi campeão da Sul-Americana. Esse ano, né, também faz um trabalho bom, apesar de tudo, né, que fez aquela goleada contra o Flamengo, e aí todo mundo já questionou até a contratação do Domenech nesse sentido. Mas o Palmeiras também tem outros nomes, né, de um uruguaio, de um argentino, que é o Gabriel Renzi, o uruguaio, e Guilherme Santos Esqueloto, que é um argentino, que aí eles estão buscando nomes estrangeiros já, acho, na intenção de não tentar técnicos brasileiros. Eles tentaram o Guto Ferreira, né, que é o técnico do Ceará, mas sem sucesso aí na contratação. Bom, então, né, com toda essa instabilidade que a gente tem em relação aos técnicos do Brasil, que a gente já falou bastante, não só no nosso Tóxico de hoje, mas também tem sido uma pauta constante, né, em todos os outros tóxicos que as mulheres não estão, e aí fica um apelo, né, chamem as mulheres também para mais tóxicos fortes. Queria mudar de assunto para a gente falar da polêmica da semana. Eu participei só 2 vezes. Eu queria falar da polêmica da semana, que foi a contratação do Robinho, né? E aí, assim, ontem, sabe, a gente teve aí a suspensão, né? Achei a suspensão do contrato, não a rescisão. O Santos e o Robinho entraram em comum acordo e suspenderam o contrato, mas muito por uma questão de ameaça de patrocinador, né, de dinheiro, e não uma questão de ética, né, em relação à condenação do Robinho em primeira instância pela justiça italiana. E aí, Marina, queria que você comentasse isso pra gente, né, o futebol mais uma vez sendo um retrato da sociedade, né, a violência contra a mulher sendo renegada aí de certa forma, né, e o Robinho vindo no status de ídolo do Santos, né, o perfil do Santos fazendo as brincadeirinhas para anunciar o Robinho, né? Botando uma bicicleta, suspense, como se fosse uma coisa a ser aplaudida pela torcida, né? Eu acho que esse assunto tem tanta coisa errada que eu não sei nem por onde começar, essa é real. A gente vem aí numa contratação polêmica, com declarações polêmicas que abrem um discurso polêmico. A gente vê aí a imprensa machista passando pano para essa galera, né? Porque acho que a gente pode vir discutindo isso ao longo aí do nosso bate-papo, mas não é um caso isolado, nem no Santos, inclusive. Vinha uma contratação com o Santos emitindo nota declarando que acredita na presunção de inocência dele, vem as conversas que vazaram dele falando que rindo porque ele sabia sim que a mulher estava bêbada, vem jornalista falando que o que é errado nessa história é o timing do Santos de ter contratado, tipo assim, o problema não é um caso de estupro, o problema é o timing, é o Caio Ribeiro que falou isso, né? Falou que assim, o problema é o timing do Santos ter contratado o Robinho, que abre discussão para o estupro. Tem que abrir discussão mesmo, cara. Como é que o cara faz um negócio desse, sabe? E aí a gente vem no histórico de passação de pano absurdo. Ele não é uma pessoa que tem, não é um suposto estupro, ele é condenado na Itália. Ele foi condenado. No telefone, ele fala, as escutas telefônicas mostram que sim, ele sabia que a menina estava bêbada, que sim, ele sabia que os amigos estavam transando com a menina, que sim, eles sabiam que a menina estava chorando e continuaram fazendo essas coisas com ela, entendeu? E aí a gente vê que o Santos, como a Amanda disse, foi uma coisa meramente
pressão de patrocinador e meramente contratual. Eles estão cagando para o que as mulheres pensam disso, para as torcedoras mulheres do time. Eles estão cagando para tudo isso. Eles estão aí porque os patrocinadores estão botando pressão, sabe? É uma coisa meramente contratual. O Robinho tá cagando e andando. Ele falou assim: se eu estou atrapalhando, eu saio. Ou, tipo, ele disse que o maior arrependimento dele foi trair a esposa. Gente, não dá. E que quem está condenando ele é o demônio. Ele está com Deus. Ainda deu a declaração falando bem assim. Cidadão do bem, né? Foi. Ainda deu essa declaração falando assim como o Bolsonaro foi criticado pela imprensa, criticado pelas pessoas, e o Santos também falou da cultura do cancelamento, ele ainda falou que vai sair dessa mais forte, porque Deus é com ele. Véi, Deus apoia quem fica enfiando o pio na boca de mulher, tá doido? Assim, se a mulher deixar? Não, tá e ele doido. ainda falou dessas feministas, que é culpa dessas feministas aí, que ele está assim, entendeu? Xingando, falando que tinha o demônio da vida dele. Não é ele, não. Eu queria, Giovana, que você comentasse a necessidade da gente ter uma exposição no nível daquela matéria de sexta-feira, né? Então, acho que, assim, a necessidade a gente já sabe que a palavra da vítima não vale nada. Isso é uma coisa bem clara, é dada, assim, no Brasil. E agora eles passaram a confrontar a justiça, né? Porque existe a condenação, ainda que seja em primeira instância e que a gente tenha outras instâncias, existem provas, né? Existe a condenação em primeira instância na Itália. Isso não deve ser negado. Mas isso foi posto em questionamento o tempo todo, a ponto de que as pessoas só vieram realmente, muitas pessoas, nossa, agora sim eu acho que o Robinho está errado. A palavra da vítima e a condenação não valia nada. A gente precisou de uma exposição daquela matéria que, sinceramente, é indigesta, a matéria gatilho, né? Foi até, quando ela foi postada, foi avisado que era uma matéria de gatilho. Então, assim, a gente tem a necessidade dessa exposição máxima do caso, né? As pessoas precisam ver como aconteceu para realmente o homem ser questionado, né? Ele a idoneidade dele ser posta, nossa, realmente, ele fez isso. Então, falando da reportagem, eu até agora não li, não tive coragem de pegar para ler, e hoje também eu vi que no Esporte Espetacular saiu mais alguns áudios que não tinha saído naquele texto, mas eu não consegui pegar para ver, em indigesto, eu não tenho estômago para isso. Mas, igual a Marina falou sobre a imprensa, a gente tem, tipo assim, tem a parte da imprensa também que tem que bater palma. Igual o Rodrigo Capello fez um puta trabalho indo atrás de todas as empresas que patrocinam o Santos, não sei o que, para conversar sobre isso. Aí ele postou ontem falando assim que ele, a Marília Luísa, a Ana Thaís Matos e o Carlos Cereto receberam mais de 3 mil mensagens de ameaças de morte por conta deles terem. Não vou nem. Gente, não é protegido, eu não sei nem que palavra usar, porque, assim, pra mim, não tá certo. Eu não tenho a questão de estar certo ou tá errado, só tem um lado errado nessa situação, não é questão nem de passar pano, assim, pra situação nem nada. Que é o caso que você tem que fazer. Se você é jornalista, você tem que mostrar esse lado da história, que é o lado real. E eu achei, assim, eu fiquei com muito, né, ranço, mas eu fiquei com muito receio das entrevistas, porque teve 2 entrevistas que o Robinho cedeu. Foi um para o All Sports e o outro para Fox, se não me engano. E você vê todos os momentos ele falando, tipo assim, meio que nem aí para nada, dando um sorrisinho ainda, rindo da situação, tipo, sabendo que não vai dar nada para ele. Aqui, para mim, não vai dar nada para ele na carreira dele. Tipo assim, eu sei que na carreira dele ele vai conseguir ainda time. Como outros casos que estão acontecendo tanto na Série A, quanto em outros Série A, em outras séries aqui do Brasil. Olha o Bruno. O Bruno tá contratado de um time, o cara assassinou, acabou com a vida da família, da ex-família dele, da esposa dele, da namorada dele. Matou a Elisa. Tipo assim, é um caso ensurdecedor e o cara tá aí. Ele ainda é ídolo para muitos. Então, para mim, o Robinho vai passar só por mais um se a gente não botar a boca no trombone para falar dos outros casos. É ridícula a situação que vive o Brasil. Tanto que nenhuma vítima que tem coragem de falar por isso. Porque
igual um caso da Nájila com o Neymar. É um caso em milhares de mulheres que são estupradas diariamente, que sofrem agressões diariamente. Aí os caras pegam um caso para revelar de tudo. Isso é sem noção, não tem como passar pano para isso. E as pessoas insistem em falar, não é porque existem mais Nájilas no mundo e essa situação do Robinho pode ser mais uma Nájila. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter senso na vida. E botar os caras não tem, porque a maioria é homem, não vou nem perdoar, não, pelo amor de Deus, que a maioria é homem que passa pano para essa situação, que não tem, consegue abrir a mente, ligar dois pontinhos dos neurônios e raciocinar, cara, isso aqui não tá certo. Não é O porque que eu acho absurdo é a galera falando assim, porque eu sou pai de uma menina, tenho mulher, e eu acho o estupro o pior crime do mundo. O Robinho falou mas isso. Tem que ver aí o caso dele, o que foi. Gente, tem sêmen na roupa da vítima, tem escuta telefônica, sabe? O que precisa mais? Tem testemunha, sabe? O que precisa mais? Se acontece com sua filha, você fica puto. Eu acho que vale a reflexão de 3 coisas, né? Da gente sempre ter essa necessidade de ter que botar uma mulher da vida do homem para ele tentar sentir empatia, né? Isso é um problema. A gente tem que problematizar isso, né? Ele tem que... você precisa botar a mãe, ou a filha, ou a esposa dele para ele achar ruim um estupro ser errado, né? Como se estuprar uma pessoa fosse uma coisa normal. Não, é porque eu tenho uma mãe eu acho que a gente tem que botar... essa situação é simplesmente patética. Eu acho que a gente tem outra questão aqui a ser problematizada, que é a questão da idolatria, né? A gente fala muito em reinserção de quem é preso, de quem cometeu um crime. Por mais de todas as questões que esse debate envolva, quando a gente fala em uma pessoa virar um jogador de futebol, a gente fala, especialmente no contexto brasileiro, em ídolos, né? Aquela pessoa é uma referência, que o futebol faz parte da questão cultural nossa, da infância, principalmente em relação aos homens. Exato, né? O sonho de muitas pessoas. Então, acho que isso também tem que ser uma questão problematizada, né? Ele vir como ídolo. O Zé Roberto, ontem, no Seleção Sport TV, eles comentaram isso e ele fez uma fala na tentativa de dissociar os dois Robinhos, né? O Robinho ídolo e o Robinho estuprador. E aí eu achei muito legal, o PVC fez uma intervenção e o PVC falou que a gente tem que negar essa idolatria ao Robinho. É triste que ele seja um ídolo e tenha feito tudo que ele fez. Aí agora a idolatria a ele é negada. A gente, sabe, sempre vai lembrar dele como um Robinho que foi condenado. Exatamente. Então, assim, nesse não ia sentido, se calar a gente não pode disso. Tratar isso como uma coisa normal, né? Por mais que a gente tenha a média de estupros no Brasil muito alta por dia, né? O número de 2017 é de 180 estupros por dia no Brasil. Então, sinceramente, gente, isso é um número altíssimo, sabe? A violência contra a mulher, ela acontece todos os dias, muito perto da gente, nos lares próximos, se não são nos nossos, né? A gente tem que abrir os olhos para isso. E é muito chato a gente sempre ter que estar reforçando esse debate porque é uma coisa naturalizada. E sendo questionada, né? Exatamente. Mas a gente levantou aqui o caso do Robinho, o caso do Bruno. Eu peguei alguns outros que são jogadores. Lá, mais ou menos em 2017, teve o caso do Juninho, que eu acho que ele era ex-esporte, ex-Atlético Mineiro também, se não me engano. Ele já foi acusado de também. Agressão, ameaça e injúria contra a ex-namorada. Danilinho, ex-Galo, lá para a época de 2011, ele foi jogar no México, acho que no Tigers do México, um negócio assim. Agressão, estupro com uma menina de 18 anos. Tá aí, ninguém nem ouviu falar. Wesley do Bragantino, lesão corporal grave contra a mulher. Tá aí. Ele deu uma facada na mulher. E ele joga no Bragantino, né? Red Bull Bragantino. Aí vão questionar o Red Bull fala, questionando, não gostamos de agressão contra a mulher, mas estamos aí. O esporte, na época do Juninho, falou que
repudiava tais ações, mas que ia apoiar o cara na defesa. Então é isso, é sempre, né, o criminoso sendo defendido, né, e as mulheres que sofrem as A ameaças, agressão, as elas viram inscrições as de estupro, rés. Não, se a gente elas for são citar todos os questionadas. casos aqui, a gente fica E até eu amanhã acho que a gente falando. pode ainda citar, assim, para fechar, É, o Cuca, o próprio treinador do Santos, que estuprou uma menina de 13 anos na Suíça, junto com 4 outros caras, um estupro coletivo, com uma menina de 13 anos, falando que ela foi se oferecer porque ela queria uma camisa autografada, entendeu? Isso foi há 33 E eu anos acho, atrás, ficou 28 dias preso, mas chegou aqui como galera fazendo festa no e quase ninguém aeroporto. sabe desse caso. É tipo assim, quase ninguém. Eu fiquei sabendo desse caso do Cuca há pouquíssimo tempo. Eu fiquei sabendo agora. eu soube essa semana. Eu É, soube essa semana. já tem coisa Quando tempinho, veio mas à assim, tona o caso do Robinho. mas mesmo assim, muitas pessoas não sabem. Meu pai já tem quase 80 anos, ele não sabia desse caso do Cuca. Quando eu fui contar, ele ficou um absurdo. Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que botar a boca e começar a falar. Se a gente não começar a falar, vai Gente, não acontecer mais. eles foram recebidos com festa no Gente, aeroporto. sim, a torcida Eram os gremista doces, fez festa para ele, né? eram os E eu doces acho, malvadinhos lá, sei lá o que a imprensa falou, mas assim, idolatrando. é, e é bizarro porque ele é um cara que teve sempre na mídia, né? Porque além de ser jogador, ele tem uma carreira como técnico que é relativamente extensa, né? Acho que desde que eu me entendo assim, enquanto torcedora, eu vejo o Cuca sendo técnico. E E referência. nunca ninguém tratou sobre isso, né? Então, assim, a compactuação da mídia, eu vi essa matéria que eu descobri, o caso do Cuca, de 2007, mas eu não tinha visto ela, escrita por uma mulher, inclusive. Então, assim, é absurdo, é um silêncio ensurdecedor, né? Como as pessoas deixaram isso no silêncio por muitos anos. Então, assim, é muito complicado essa situação. A situação da violência contra a mulher no Brasil é extremamente delicada, né? E ela se reverbera no futebol, porque, claro, né, o futebol existe no contexto brasileiro. Então, se a gente tem agressores por todos os lugares, a gente também teria no futebol, né? Por que não? Agora, Então, vocês acham que. Um último questionamento. Vocês pode acham falar, amiga. que a contratação do Robinho foi meio às pressas? Porque, pelo que eu entendi, ele foi contratado com um salário ridículo. Ridículo assim, né? Ele Ridículo deve para ter um vindo até jogador de de graça. futebol. Ele deve ter vindo de graça quase Foi pro um Santos. salário mínimo, era R$ 1.500. Ele ia receber isso por um tempo, mais uma grana de Olha, rendimento 300 mil de absurda. gratificação por conta de gol, era uma coisa assim. mas olha a situação que Porque o Santos vale. vive. Tipo, financeiramente, o Santos acabou de conseguir liberar para escrever jogadores. Aí catou, igual você falou, foi muito rápido. Aí catou o Robinho direto. E vocês viram que ele foi inscrito, tipo, no feriado, porque É, o Santos vai entrar em punição, porque ele tá devendo do Felipe Aguilar e de outro jogador. do Que eu anotei Soteldo. aqui. Eu queria falar Isso sobre aí. isso, inclusive, porque essa semana, né, com a contratação do Robinho, né, isso gerou um mal-estar muito grande, principalmente em relação às torcedoras mulheres. E houve uma brecha para questionar a contratação dele, né? Questionar a inscrição do Robinho no bid da CBF, né? Ele só pode jogar inscrito. E aí eu queria aqui publicamente parabenizar todos os coletivos que se mobilizaram, né? Muitos coletivos femininos, de mulheres torcedoras, se mobilizaram para entrar com uma NID no STJD, né? Uma notícia de infração desportiva no STJD para questionar mesmo a inscrição do Robinho. Isso chegou na imprensa, chegou na mídia nacional, né? Então, assim, parabenizar essas mulheres que fizeram esse barulho, né? Deveriam ter feito. Parabenizar as mulheres que fizeram barulho, que realmente devia ter acontecido e de fato acontecer. E porque não há brecha, né? Ninguém agiu porque o Robinho era um condenado da justiça, mas é porque houve uma brecha jurídica na contratação dele. Como a Marina citou, o Santos estava punido pela FIFA e não ia poder inscrever ninguém a partir do dia 13, terça-feira. E o Robinho foi inscrito num plantão especial dia 12, na CBF, no feriado. No entanto, está no regimento interno, né, de inscrição de jogadores, que o jogador só pode ser inscrito no horário de funcionamento da CBF. Isso pode ser considerado uma manobra para o Santos
né, não cumprir, conseguir manobrar a punição que eles sofreram por não ter pago o Achipato e o Atlético Nacional, que foram esses que ele contratou, né, os 2 jogadores que a Mariana trouxe aí. Então, acho que parabenizar publicamente esse coletivo de mulheres, ou os coletivos, né, foram 13 coletivos que assinaram essa notícia de infração desportiva. E é isso, dizer que a gente tem que se mobilizar, né, botar a cara mesmo e falar o que está errado, porque a gente já viu aí que contar com a imprensa é difícil, porque a gente tem a gente tem bons jornalistas, né, mas a gente também tem o silêncio do caso do Cuca, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater na tecla, né, são 30 anos de silêncio em relação a isso. E a gente, enquanto mulher e enquanto torcedora, a gente tem que botar nossa voz, botar nossa cara. Então, meninas, mais comentários aí para a gente fechar o nosso programa que abrilhantou o Toxic Sports hoje. Eu queria encerrar solidarizando com as meninas da bancada das Sereias do Santos, que estão sofrendo graves ameaças. Nesse caso do Robinho, elas estão recebendo muitas ameaças, inclusive não conseguiram assinar essa nota da CJD porque estão falando coisas horríveis e realmente ameaçando elas. Então, assim, solidarizar enquanto torcedora com elas e desejar que elas, parabenizar, né, pela ação, mas lamentar muito pelo que está acontecendo com elas, né? É uma situação bem complicada, que o que elas estão vivendo é a mesma coisa que aconteceu aqui no Atlético em 2017, quando o Robinho recebeu a condenação, o Robinho jogava aqui no Atlético Mineiro, e com isso teve movimentos feministas aqui que se uniram para fazer, tanto que fizeram uma faixa, colocaram em frente à sede do Lourdes, assim, mas receberam ameaças de mortes, tanto que tem mulheres que eram daquele movimento que tiveram que se mudar de cidade, de tantas ameaças que estavam recebendo, assim. Então, igual você falou, solidarizar em cima delas. E outro ponto que eu queria falar também, só um adendo em relação aos falando assim, de ídolo com eles, se você vê o filho do Bruno, no caso o Bruninho, ele também joga futebol, se não me engano, ele joga também até no gol. Aí você pensa, o menino querendo jogar bola, não sei o quê, a mãe dele foi assassinada, a avó dele ainda sofre com isso, que é a avó dele que cuida dele, né? E ele tem que ver na televisão o cara, no caso do pai dele, que matou a mãe dele, fez uma bagunça com a vida toda, fudeu a vida deles, desculpa a palavra, na televisão, sendo idolatrado. Então imagina a situação dessa família e de outras várias famílias que sofrem diariamente com essa situação. Então, caso para todo mundo que estiver assistindo aí pensar em relação a isso, desse ponto que vocês citaram aí anteriormente, sobre idolatria e o jogador de futebol que já foi acusado de estupro ou qualquer outro tipo de violência em cima de mulheres. Pois que a gente continue denunciando. Eu queria agradecer a vocês demais. Queria me solidarizar com a bancada das Sereias, né? O grupo de mulheres que botou essa faixa são as feministas do Galo também. Então, aplaudindo a elas, né, que nunca se calaram desde 2017, a gente tem essa situação. E também queria parabenizar as gurias do Couto, que são as torcedoras do Curitiba, que ontem botaram uma faixa contra a violência da mulher lá no Couto Pereira, muito legal, né, na realização do jogo ontem do Curitiba. Então, gente, queria agradecer. Você que chegou até aqui, que assistiu até aqui, né? Dá o like aí, dá uma força pro Toxic Girls, para que a gente apareça mais aqui, né? E não só para falar contra a violência contra a mulher, para a gente falar também sobre futebol, né? Vocês se inscrevam aí no canal da Giovana. E é isso. Eu sou a Amanda. Obrigada, a gente se vê qualquer dia. Valeu. Beijo, gente. Tchau, muito obrigada por terem me convidado. Foi muito bacana conhecer vocês, que ainda não conhecia vocês. E é isso. Foi um papo super bacana. Até mais.